Olá, boa tarde. Bonjour. Meu nome é Márcia Vaz, eu sou supervisora da área de cinema do Instituto Moreira Salles. Gostaria de agradecer a presença de vocês e desejar boas-vindas ao cinema do MS. Bom, hoje a gente abre a mostra de filmes dedicada a Inês Vardá, em diálogo com a exposição Fotografia Inês Vardá Cinema, que também empresta o nome a esse ciclo aqui no cinema. E ambas, tanto a exposição quanto mostra de filmes, tem início esse fim de semana e segue em cartaz até abril de 2026. A exposição tem curadoria da Rosali Vardá e do João Fernandes e da curadora assistente Ohana Cássia Santos. Já a mostra de filmes tem curadoria e programação da área do cinema do MS, composta por mim, Kleber Mendonça Filho, Thiago Galego, Renata Alberton e Lucas Gonçalves. Bom, a exposição parte de uma da Vardá, que inicia sua carreira como fotógrafa no Festival de Teatro de Avignon, e a partir disso, a exposição traz cerca de 200 fotografias, muitas delas inéditas, que traçam uma narrativa de Inês viajante, por vezes testemunhando os desdobramentos de revoluções, como em China, Cuba, por outras o cotidiano de as diversas populações e imigrantes na própria cidade de Paris, e por outras ainda uma imersão em movimentos políticos em andamento, como o caso do Partido dos Panteras Negras nos Estados Unidos. E a partir dessa premissa, né, que se inicia nas primeiras décadas da produção artística da Vardá, é o pontapé inicial da exposição e dessa sessão, que vai ser apresentada e comentada por Rosali Vardá, filha de Inês. Hoje a gente vai mudar um pouco a dinâmica do que geralmente a gente faz, que é a exibição dos filmes, e, ao final, uma conversa com o público. Eu estou fazendo essa introdução, a Rosali vai apresentar os filmes, então a gente apresenta o Opéra Arrumuf, de 1958, a gente volta para o palco, ela faz uma apresentação do próximo filme, que é o Saudações Cubanos, e depois a gente volta para o palco para apresentar o Black Panthers. E, no final, a gente vai fazer uma conversa, um Q&A, uma conversa com vocês, com o público. Então, preparem suas perguntas. Para aqueles que ainda não retiraram, vai ser em português e francês, tem o rádio de transmissão lá fora. E, antes que eu me esqueça, vou fazer a descrição das nossas intérpretes de Libras. Karina Oliveira, uma mulher cis negra de cabelos black, com mechas loiras na altura do ombro, olhos castanhos escuros e sarda no rosto. Larissa Martins, mulher cis parda, cabelos compridos ondulados e castanhos, e olhos também castanhos. Muito obrigada. Eu sou uma mulher negra de cabelos trançados compridos, visto um vestido preto e uma sandália preta também. Bom, sem mais delongas, depois a gente volta para conversar um pouco mais. Eu vou passar a palavra para a Rosali, que vai apresentar o primeiro filme para vocês. Bonjour, merci d'être là. Olá, muito obrigada por estarem aqui num domingo à tarde. Está muito bonito o dia lá fora, não é mesmo? Eu gosto muito de apresentar os filmes da Agnès, porque eu mesma, cada vez que eu vejo um filme, descubro alguma coisa a mais. E é interessante a gente pensar que podemos ver um filme muitas vezes, assim como podemos ler livros muitas vezes, ou ver um quadro também muitas vezes, e vamos sentir as coisas de formas diferentes a cada vez. Ópera Muf. Esse filme tem uma história muito curiosa. O diretor da Cinemateca de Bruxelas, Jacques Ledun, para a Exposição Universal de 1958, quis fazer uma sessão de cinema experimental. Então, ele entrou em contato com a Agnès,
que tinha feito La Plaine Courte, em 54, e um outro documentário, em 57. Ele ligou, então, para ela e perguntou se ela queria fazer um outro curta-metragem. Ela disse que sim, mas que ela estava grávida. E ela disse, a minha primeira preocupação hoje é a minha gravidez. O Jacques Ledoux falou, bom, tudo bem, mas você pode ainda assim fazer um curta-metragem? Ela pensou, ligou para ele, falou que sim, e que se ela tivesse carta branca para fazer o que ela quisesse. Ela estava grávida de mim. Então agora vocês sabem a minha idade, certo? E ela teve a ideia de fazer uma espécie de ensaio experimental. Uma caminhada de uma mulher grávida. Mas não era ela, porque ela era muito pudica. E ela fez uma sessão de autorretratos dela grávida, né, que a gente pode ver na exposição. Mas no filme, L'Opéra Mouffe era uma amiga dela, grávida, que posou. E ela disse que, no fundo, a maternidade tem alguma coisa de maravilhoso e de um mundo desconhecido que também é um pouco assustador. Então, ela teve essa ideia de caminhar por um bairro bastante pobre de Paris, que é o bairro chamado Mouffetard. E ali tem pessoas alcoólatras, pessoas que moram um pouco em espaços abertos, em lugares muito pobres. E ela teve essa ideia intelectual, diria assim, de mostrar alguém que é velho, feio, que bebe álcool, que está jogado na rua. Essa pessoa foi uma criança, essa pessoa foi um bebê. E talvez essa pessoa tenha sido amada, acariciada, beijada pelos seus pais, pela sua mãe, principalmente. Então, ela foi filmar com uma pequena equipe, muito reduzida. E isso aconteceu em pouco tempo. Ao mesmo tempo que ela filmou, ela fez algumas fotografias e algumas delas estão aqui na exposição também. Ela pediu a um amigo que compusesse uma partitura. Georges Delerue é o compositor. Depois ele ficou muito famoso porque ele compôs a música do filme Le Mépris do Jean-Luc Godard. Esse filme partiu de uma ideia de fazer um filme experimental que dura mais ou menos 16 minutos e continua sendo um filme que é ligado à minha vida pessoal. Porque se trata de um diálogo entre o seu estado, as suas emoções, o seu corpo em transformação e também a possibilidade de mostrar uma mulher rechonchuda, como vocês vão ver. É um filme é um dos filmes que eu gosto mais de rever da Agnès, porque a cada vez que eu vejo eu descubro alguma coisa e espero descobrir alguma coisa hoje, inclusive. Bom filme para vocês. Os 3 filmes, eles estão na exposição e o fato deles estarem aqui é uma conjugação de abertura, de como a gente enxerga Varda olhando para esses territórios, nesse flerte com as pessoas que ela traz para os seus filmes, né? Não sei nem se eles são apenas retratados. Tem ali um flerte, um diálogo de olhar muito especial. Agora a gente vai assistir o Saudações Cubanos, de 1963, quando a Inês é convidada pelo Instituto Cubano de Cinema, e lá ela produz por volta de 2.500 fotografias, imagens, a partir das quais ela, com um trabalho de decupagem, de montagem, ela cria um jogo de cena muito ritmado, compassado, e que subvertem a mediação um pouco entre tempo e cinema e tempo.
E aí, um dado, antes de passar para a Rosalie, é que é nessa viagem, nessa imersão, que ela conhece a Sara Gomes, uma jovem cineasta, início de carreira, que acompanha a Vardali nessa imersão pela ilha, 4 anos depois da Revolução, né? Então, é quando ela olha para uma revolução, depois que ela está em processo, mas ela já se deu. E é curioso, porque, na semana passada, a Cinemateca Brasileira apresentou um ciclo da Sara Gomes, e, nesse ciclo, assistindo a Ilha da Juventude, é possível estabelecer um diálogo entre o olhar dessas duas cineastas, que, naquele momento, eram contemporâneas, de um olhar que vem de fora, mas não como um olhar que captura e apenas isso, e um olhar de quem está de dentro. Então, é interessante olhar essas filmografias, e, até onde eu sei, precisava confirmar, os filmes da Sara Gomes estão disponíveis na Fílmica. Bom, sem mais delongas, Rosalie. Alors, salut les Cubains. Salut les Cubains. Ainda pouco contar pouco o que aconteceu ainda antes, porque a Agnès se instalou na Rue da Guerra em 1951. E foi um espaço que estava em muito mau estado. Era um velho armazém, do outro lado tinha alguém fazia molduras para quadros. Entre os dois havia um pequeno espaço externo. E, desde 51, ela quis fazer ali um local de trabalho, instalou um estúdio de fotografia, um laboratório, para editar suas fotos, revelar suas fotos. E, na época, ela estava com o Jean Vilar, no Teatro Nacional Popular, onde ela fazia fotos também. Então, quando ela teve esse convite da escola de Havana, e todos eram muito amigos, como Alain René, Daguerre e Anne Klein, Agnès, que estava já com Jacques Demy, e ela tinha realizado antes Cléo de 5 a 7. Então, ela foi para Cuba em dezembro de 62 e tinha realmente a ideia de fazer um filme baseado em fotos. Então, ela vai com a sua Leica e a sua Rolleiflex. Faz uma série de fotos, mas já com uma ideia muito conceitual de fazer esse filme em base de tiragem, ou seja, ela tira a foto, depois filma a foto e junta uma após as outras na edição. Então, o seu olhar sobre Cuba era automaticamente já como um olhar de cineasta, baseado na fotografia. É interessante isso, como modo de encarar essa viagem de descoberta até a Havana, e depois ela viajou pelo interior também. Então, eu vou contar o que ela me contou sobre Cuba. Ela disse que havia sido uma viagem extraordinária para ela, porque era só 4 anos depois da Revolução, então havia ainda uma efervescência extraordinária, e sentia-se dentro de uma sociedade mais justa, e ela assistia aos discursos de Fidel Castro na Praça da Revolução, que eram discursos muito longos, às vezes duravam 4, 5, 6 horas, e ela conta histórias que ela achava extraordinárias, que depois da Revolução havia muitas prostitutas em Havana, e o governo revolucionário tentou achar uma solução para que aquelas mulheres reencontrassem sua dignidade. E Fidel Castro e o governo, não sei exatamente quem, eles disseram, bom, precisamos encontrar uma atividade onde elas ainda tenham uma relação com os clientes. Então, deram uma concessão de táxis
da Havana para essas prostitutas, dizendo, assim elas terão uma relação com os clientes, mas não serão obrigadas a ter relações sexuais, porque o cliente vai pagar apenas a tarifa da corrida. Mas se elas quiserem ter uma relação sexual, elas podem, mas vai ser grátis. Eu, francamente, quando me contaram isso, ela não me contou isso em 63, quando ela voltou, porque eu tinha só 5 anos, mas ela contou isso mais tarde. E eu disse, mas é genial isso. É uma ideia que eu acho muito feliz, dizer que não se pode colocar pegar uma prostituta que estava na rua, nos bares, e colocá-la num escritório com uma máquina de escrever. Ela vai se entediar, mas lá elas vão estar na cidade, falar com todas as pessoas, homens, mulheres, crianças. Era, de qualquer forma, um modo muito feliz da Revolução fazer essa atividade com elas. E a Agnès fez algumas amizades lá, como a Sara Gomes, a Dias também, uma amiga cubana, arquiteta que trabalhou muito no departamento de reurbanização e ajudava também no interior, na construção de casas de modo mais ecológico. Faziam tijolos com bagaço de cana-de-açúcar. Então, algumas vezes no Cuba, eu fui depois com ela para Cuba, umas 2 vezes, apresentar seus filmes. E devo dizer que na primeira vez que eu estive lá, ela foi recebida de uma forma, desculpem, de uma maneira extraordinária. Havia realmente pessoas que conheciam muito bem seu cinema, e o fato dela ter ido, naquela época, no início da Revolução, criou uma ligação muito forte entre eles. E eu fiquei espantada mesmo, porque ainda tinha muitas pessoas que ainda falavam francês, que conheciam os poemas de Victor Hugo, de Baudelaire, e outros. E as pessoas fumando charutos na rua. Essas são lembranças muito fortes para mim, muito densas. Uma mistura de pobreza também, claro, tinha muito poucas coisas, mas eu estive lá justo no início dos anos 90, depois da queda do Muro de Berlim, e Cuba acabou caindo numa dificuldade econômica muito grande. Ainda havia a proibição do dólar americano, então chegamos com as malas, com medicamentos, remédios, lápis, livros, material assim. Depois fui uma segunda vez com ela, e lá eles haviam autorizado o dólar americano, a circulação de dólar americano. Devo dizer que eu fiquei chocada, porque no hotel onde estávamos, o Hotel Nacional, o grande hotel de Havana, e no bar já havia prostitutas, prostitutos homens também, homens e mulheres, porque ali já a miséria era total. E lá, quando se tinha dólar, conseguir dólares era um meio de sobreviver, né? E para a família também. Então, tivemos um olhar muito triste ali, constatando a situação do país naquela dificuldade. Mas uma pequena lembrança alegre, na exposição até propus ao João e a Ana uma pequena boneca negra que a Agnès tinha trazido para mim em 63, que era feita de madeira, e durante toda a minha infância eu tive bonecas negras. Eu não tinha consciência na época do engajamento político, do que aquilo queria dizer. Mas eu conhecia só uma vizinha que tinha bonecas negras. Eu sempre reconheci isso na Agnès, essa capacidade de ser rigorosa na sua moralidade em relação à sociedade e da educação. Então, esse filme é uma utopia também, um pouco da Revolução, como as fotos de Fidel Castro que estão na exposição, com as asas, e ela colocou isso num momento muito preciso de Cuba, que ainda estava dentro de uma dinâmica onde havia essa ideia da educação para todos,
de saúde para todos e de uma sociedade mais igualitária. E eu diria até em relação às mulheres, porque havia isso em Cuba. Eu senti isso quando estive lá. Boa projeção. Vamos continuar depois. Eu só queria dizer que o começo do Saudações Cubanas começa por uma exposição que aconteceu em junho de 63 em Saint-Germain-des-Prés. Não sei exatamente onde foi a exposição. Isso faz parte das coisas que eu queria encontrar nos arquivos. Mas é interessante que a gente vê o fotógrafo Antoine, a gente vê o cineasta Alain Resnais, dá para me ver também um pouquinho, e o Jacques Demy. O interessante é que nessa exposição tinha um pouco a história de Cuba, e nos arquivos de William Klein tem muitas fotografias desse acontecimento, desse evento, desculpa. A Agnès começa o filme por esse evento, que aconteceu em junho de 63 em Paris. Só um pequeno parênteses. Tá ótimo, obrigada, Rosalie. De fato, a vontade é de comentar o filme que acabou de ser exibido, né? Mas vamos lá, a gente faz isso mais um pouquinho no final. Agora a gente vai assistir Black Panthers, de 1968, que é quando a Agnès está na Califórnia, junto com Jacques Demy e Rosalie, e decide passar seus domingos em Oakland, novamente com suas câmeras, não apenas para registrar e documentar, mas para capturar e traduzir as diversas camadas que o movimento negro dos Estados Unidos passava por aquele momento, a partir do Partido dos Panteras Negras. Tem algo cuidadoso, né, nesses dois filmes que foram, esse que foi exibido que vem agora, que é esse cuidado, esse olhar da Varda, que ele vem de fora, mas ele não tem o que normalmente a gente vê e assiste em filmes da história do cinema, que é mais um olhar numa tentativa de ir para um lado, mas que se torna mais extrativista do que de compartilhar e de dialogar, sobretudo quando se trata de movimentos negros, de pessoas negras racializadas, de alguns territórios. Então, tem um cuidado da Varda também de olhar para as mulheres, mas de um ponto de vista menos militante, no estrito senso da palavra, e mais de um flerte, de novo, de um afeto, de uma troca. Bom, agora é com você, Rosalie. Eu vou tentar contextualizar um pouco o filme Panteras Negras. O Jacques Demy e Agnès Varda, eles tinham olhares diametralmente opostos. O Jacques Demy tentava recriar uma realidade, talvez um pouco mais poética, talvez um pouco mais imaginária, e a Agnès estava muito ligada ao presente, ao concreto. E durante toda a minha infância, eu soube que o Jacques Demy queria ir para Hollywood. Hollywood, para ele, era o paraíso, a meca do cinema. A Agnès não tinha nem um pouco vontade de ir para Hollywood. Então, cada vez que tocava o telefone em casa, uma espécie de piada, o Jacques falava, é de Hollywood. E aí, um dia, era Hollywood mesmo. E aí nem a Agnès nem o Jacques falavam muito bem inglês. Só umas palavras, mas não o suficiente para ter uma conversa. O Jacques foi para Londres, numa escola de língua que era muito conhecida nos anos 60, que era Berlitz, e estudou 2 meses intensivos para aprender inglês. E, em novembro de 67, com a Agnès, a gente foi encontrar o Jacques em Los Angeles, numa casinha
pequena em Beverly Hills. O Jacques tinha um contrato com o estúdio Columbia. Em 68, ele fez o Model Shop e a Agnès falou, bom, estou aqui, o que eu vou fazer? Aí, ainda em 68, no Festival de São Francisco, ela recebe uma retrospectiva dedicada a ela. Era interessante porque a retrospectiva dela não era muito longa. Tinha La Pointe Courte, Cléo de 5 à 7, Le Bonheur et les Créatures, e as criaturas. Esse festival era dirigido por um homem muito cinéfilo, que se interessava muito pelo cinema do mundo todo. Era o Albert Johnson, não muito conhecido aqui, talvez, mas era alguém muito importante. Primeiro porque ele era negro, diretor de um festival de cinema em 68, o que era muito inovador, né? E ele tinha um assistente, que era o Tom Ledy. O Tom Ledy trabalhava na Cinemateca de São Francisco, que se chama Archive Films, em São Francisco, e foi ele que criou um festival muito importante depois nos Estados Unidos, para o cinema de autor, né, independente, que é o Festival de Telehaiel, que foi criado logo depois. Então, ele era assistente e estava encarregado de acompanhar a Agnès Varda durante a estadia dela em São Francisco. Foi ele que falou para ela que tinha manifestações em Oakland de um movimento radical político chamado Black Panthers. A Agnès não conhecia de fato esse movimento político e falou para ele, bom, me leva para ver esse movimento então, essa manifestação. E aí ele a levou lá num sábado durante o Festival de São Francisco e aí ela falou, a gente precisa voltar para filmar isso, então vou voltar aqui sábado que vem e se vira para encontrar para mim uma câmera. Eu vou fazer fotos, mas eu preciso de uma câmera, de um engenheiro de som, você organiza as coisas e eu vou cuidar da película, do filme. E ela foi 2 vezes, então, num sábado, filmar esse curta-metragem sobre os Black Panthers. Claro, um alto financiamento. E depois ela vendeu para a TV para pagar, né, o filme, a película mesmo. E essa obra depois se tornou uma obra importante historicamente, porque ela era francesa, porque ela chegou diante dos Black Panthers, que não estavam muito bem-humorados, que não queriam nem um pouco ser filmados. E ela falou para eles, eu sou da televisão francesa. Como ela era pequenininha, sorridente, e tinha uma equipe bem reduzida, eles disseram sim. E esse é o milagre desse filme. Que hoje esse filme ele é muito visto, muito estudado. Alguns trechos são vendidos para documentários. E eu sempre falo para a minha pequena equipe, né, que gere a empresa junto comigo, que é o filme que custou mais barato e é o filme que a gente vende melhor. Essa história é bem interessante, que o verdadeiro assunto é justamente como a Agnès entendeu, não sei se consciente ou inconscientemente, que era importante de documentar esse momento. Vocês vão ver no filme que não é simplesmente um documentário, é um pouco o olhar dela sobre aquilo que estava acontecendo. E o filme hoje é difundido no mundo todo, no YouTube também, gratuitamente. E ele foi restaurado. O importante de dizer é que todos os filmes americanos da Agnès, porque quando ela esteve nos Estados Unidos ela fez 3 filmes, O Clignancourt, um curta-metragem sobre um tio da família, que era o Yanko, um artista que vivia numa comunidade perto de São Francisco.
Depois, ela fez Lion's Love, O Irmão dos Leões, que eu sempre falo que é um documentário da época, e o Panteras Negras, o Black Panthers. E também mais um filme que ela fez nos anos 80, o Murmure, Muros e Murmúrios, em Los Angeles. Esses filmes foram restaurados graças à restauração mise en place do Martin Scorsese e a Film Foundation, que financiam as restaurações de alguns filmes. Eu acho que é um filme historicamente muito importante hoje. Eu vou contar uma novidade para vocês. Nós encontramos nos arquivos da Agnès algumas fitas onde ela guardou todas as entrevistas que ela fez com os Black Panthers separadamente dos filmes. Em paralelo, tem uma pessoa que está em São Francisco com uma história rocambolesca de um laboratório de cinema, e ele encontrou imagens inéditas, a gente acredita, do Black Panthers. Agora a gente vai fazer um trabalho a partir do ano que vem para digitalizar todas as entrevistas, que isso vai ser importante também historicamente, e entender se as imagens que a gente encontrou são inéditas ou não. Então, aí um pouco da história do Black Panthers. Bom filme para vocês. Bom, a gente tem meia hora agora para uma conversa com a Rosalie e para alguns anúncios. Um deles é que a gente também tem novidade, é que a gente vai exibir a retrospectiva completa da Inês Vardad agora até abril. Então, preparem-se para acampar no IMF. Bom, a gente tem meia hora. A ideia era que fosse uma troca do público com a Rosalie. Rosalie, você quer fazer algum comentário antes da gente abrir a plateia? Moi, je veux bien. Moi, je suis toujours frappée de la force de ce. Attends, je dis. Eu sempre fico impressionado com a força desse documentário, Black Panthers, porque como se fosse um testemunho realmente historicamente muito importante. Eu já vi várias vezes na minha vida, mas a cada vez eu digo, bom, isso é um cinema, a Inês fez um cinema usando o presente no seu presente, a atualidade na sua vida, como era estruturada. E é também por isso que eu tenho a impressão que ele é muito estudado e que as jovens gerações gostam quando descobrem esse filme. É um pouco fácil o que estou dizendo, evidente, mas eu acho que esses 3 curtas mostram realmente uma escrita cinematográfica. O primeiro, que é um filme mais experimental, poético, inspirado pelo seu próprio sentimento, sua própria emoção. E o segundo, que é realmente concebido na base das fotografias, baseado nas fotos, parte dessa ideia. Então, é interessante, vocês veem que o filme é preto e branco, e na exposição vocês viram as fotos tiradas em cor, em Cuba, que ninguém tinha visto ainda. E o terceiro, que é mais da ordem do documentário histórico, do testemunho de um momento determinado, de um lugar determinado. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, de fazer uma colocação? Não? Então, João. Uau! João. Está desligado. Obrigado.
sou um analfabeto tecnológico, mas enquanto vocês pensam um pouquinho nas perguntas com as quais podem aproveitar esta ocasião de termos a Rosalie aqui connosco, eu queria só vos dizer, eu sou o João Fernandes, o diretor artístico do IMS, e para mim é muito importante uma sessão como esta, porque os filmes que muita gente vai poder ver na exposição a qualquer hora e a qualquer momento, muito mais gente vai poder ver estes filmes ao longo da exposição, entrando das 10 da manhã até às 8 da noite, porque eles estão em exibição contínua. Mas é tão bom vê-los na sala de cinema. E por isso é muito importante que as instituições, porque até muitos meus colegas hoje nas artes, etc., apresentam filmes nas exposições. É normal, o cinema é uma grande arte com mais de um século e muitos dos nossos sonhos, muito do melhor que sonhamos, que vivemos, se passou em livros que lemos, em filmes que vimos. Mas que esses filmes possam ser vistos em condições, também nas condições para as quais eles foram preparados, produzidos, feitos pelos seus autores, é muito importante. Por isso uma sessão como esta é tão importante e é tão bom a gente poder ver na tela grande o filme que vemos em condições um bocadinho menores, mas apesar de tudo dignas, na própria sala de exposição, para a qual levamos também um pouco a sala de cinema. E agora já tiveram mais um tempinho para fazer perguntas à Rosalie. Obrigado. Aproveito. Merci. Obrigada, João. Aproveito para dizer que a gente vai ter essa sessão reprisada agora no mês de dezembro. Eu não me lembro a data exata, mas a partir de segunda-feira vai estar no nosso site e na revista de programação do Cinema do MS. Boa noite. Eu faço em francês, faço em português. Português, por favor. Bom, eu ia perguntar qual que foi a seleção, mas vocês vão fazer a retrospectiva completa. Eu queria saber se a sua mãe teve possibilidade, porque eu vi a época dos filmes que eles foram restaurados, se ela esteve atrás da restauração dos filmes, se ela viu tudo que foi, e se tudo que vai ser mostrado vai ser restaurado. E eu queria perguntar dos gatinhos, porque eu sei que ela gostava muito de gatinho, e todos os filmes têm gatinho. Inclusive, o ícone, né, da produtora dela é um gatinho. Se ela só amava ou se tinha algum significado maior para ela, os gatos. Tanto que tem as últimas fotos dela são dos gatinhos. Muito obrigada. Alors, ma mère aimait beaucoup les chats. Muito de gatos. Minha mãe gostava muito. E fui eu que fiz o logotipo. Porque houve um momento em que nós precisamos fazer um logotipo e ela me pediu para desenhá-lo. Então eu disse que era divertido. E o logo tinha esse papel de não ser tão sério. E esse gato que está no logotipo é um gato que se chamava Slogo, mas a última gata dela se chamava Mimi. Então, foi o meu primeiro, talvez último logotipo que eu tenha feito. E todos os filmes, é verdade, foram restaurados. E nos créditos vê-se bem que ela participou da restauração e da verificação dos filmes. E faltam-nos apenas 2 curtas que não foram ainda restaurados, grosso modo, porque é um longo processo. Um processo técnico, mas também é preciso encontrar verba para a restauração dos filmes, porque uma restauração de um longa-metragem, para dar uma ideia, custa entre 50 e 60 mil euros. Porque quando se restaura um filme, o que é muito importante é que nós refazemos um outro negativo da restauração, porque o negativo original muitas vezes está muito estragado. Então, é esse negativo que vai ficar para a conservação. Porque o suporte de prata, ele tem uma duração de vida mais ou menos de 200, talvez 250 anos, sem problema. Enquanto que o digital, ninguém sabe muito bem quanto vai durar. Obrigada, Rosalie.
Temos mais duas perguntas ali. Ela depois aqui. Boa tarde. Eu queria perguntar para ela a influência do pensamento feminista na obra da Varda. E também perguntar toda a mudança tecnológica que ocorreu durante o processo em que ela fazia filmagens, como que isso foi impactando o processo criativo dela. Bom, duas coisas. A parte técnica, vamos começar por ela. Ela começou em 1949, e ela atravessou todo tipo de tecnologia e atravessou o século XX, porque ela começou com a câmera escura para fotografia, depois ela teve um Rolleiflex, depois a Leica, e ela fez filmes com 16 milímetros, 35 milímetros, e a partir de 1999 ela passou para o digital. Era uma boa técnica ela. Ela tinha feito a escola noturna para fotografia, para ser fotógrafa, e durante toda a sua vida ela disse na escola de cinema, principalmente as jovens cineastas, as mulheres que ela fazia, que diziam que queriam fazer cinema, ser artista, ela dizia: aprenda a técnica. Primeiro, você tem que ser uma boa técnica. Essa é a primeira parte da pergunta que eu respondo. Você sendo uma boa técnica, tudo bem. Agora, o feminismo é um grande assunto. Eu não posso responder por ela, por minha mãe, mas o que eu posso dizer é que era alguém que considerava que o feminismo estava nela, era uma coisa normal. Sua atitude global durante toda a sua vida era de ser responsável por seus atos e ter sua liberdade. E fazer o que ela queria como profissão, mas também de ter uma família, ter filhos, ter histórias de amor, e ter um sentido do que nós chamamos em França da sororidade. E ajudar os outros, ajudar os homens também, e ajudar as mulheres. E aí, daí, ela fez um cinema onde o cinema e o feminismo faziam parte de sua vida. E ela detestava a ideia de que se visse sua obra apenas sob esse prisma do feminismo. Assim como ela detestava que se visse seu cinema sob o prisma de um cinema feminino. Ela sempre lutou contra a ideia de um festival de filmes de mulheres. Ela sempre dizia que queria ser julgada pelo trabalho dela, mas em comparação com os filmes gerais, de homens e mulheres. Ela não está aqui, mas ela fez, claro, filmes feministas. 2 vão ser mostrados aqui. Um se chama Uma Canta, Outra Não, e um curta que eu gosto muito, que chama-se Resposta de Mulher. Obrigada, Rosalie. Então, eu vou aproveitar. Merci. Vou aproveitar de fazer uma pergunta, já que você, em alguns pontos, não pode responder por sua mãe. Você nasce no ano de lançamento do Opera Move. E eu queria ouvir um pouco de você, como que foi crescer nesse ambiente profundamente criativo, de muita invenção, dessa família construída de uma forma não tradicional, sobretudo naquele período. E como que foi crescer sendo pautada, né, pelo olhar da Varda, pela sua produção artística ao longo até 2019, e como isso influencia também você hoje ser a detentora dos direitos, a pessoa que leva esse legado adiante, difunde os filmes, a visão, o olhar. Como foi essa experiência? O que você poderia trazer para a gente? Bom, primeiro, é verdade que eu cresci num meio cultural.
O homem que cuidou de mim e depois me adotou foi o Jacques Demy. Mas aquilo era a minha vida, né? A criança não se compara com outra. Eu não tinha ideia de que eu podia comparar a minha vida com a vida de uma outra família. Mas eu cresci como filha única. Eu e meu irmão, a gente tem quase 15 anos de diferença. Talvez eu tenha tomado mais consciência disso quando eu tinha 15 anos, que era uma família um pouco excepcional, porque eu conhecia muitos artistas, cineastas, atores, atrizes, mas não tinha exatamente consciência disso. Sobretudo, eu tinha uma família muito amorosa e muito normal. Não era uma família em que tinha esse desafio de estar à mesa e ter conversas inteligentes. Para eles, era apenas o fato de que a criança que estava em casa participava da vida deles. Na adolescência, isso entrou mais na minha consciência, né? Primeiro, do fato de que eles eram pessoas conhecidas, que eles eram convidados a viajar pelo mundo inteiro, e aí eu descobri que eles eram celebridades, né? Depois eu estudei também, construí a minha carreira, fui figurinista no Teatro da Ópera, e construí a minha carreira, a minha vida fora da vida do cinema. Mas é engraçado, porque eu trabalhei como figurinista com o meu verdadeiro pai, por exemplo, que era diretor de teatro na ópera. Eu fiz muitas vestimentas com ele, com o Jacques Demy também, que me deu a oportunidade de fazer meu primeiro filme como figurinista em 81. Era uma adaptação de uma novela de Colette, que se chama La Naissance du Jour, e uma história dos anos 30. Depois eu trabalhei com o Jacques Demy em outros filmes também. E trabalhei com a Agnès também. Fiz os figurinos de Saint-Ouen-Loire, sem era nem beira. Também trabalhei no Saint-Jacques de Nantes. E 100 anos e a 101 noites, né, do Simon Cinema. E quando eu comecei a trabalhar com a minha mãe, eu praticamente parei o trabalho de figurinista para poder acompanhá-la. Eu queria estar com ela, eu queria compartilhar com ela não somente o tempo, mas também o trabalho. Na verdade, a gente não conhece bem os nossos pais de verdade, né? A gente só conhece um pouco esse eixo da filiação, né? Os jantares familiares, as férias, essas coisas. Mas conhecer os nossos pais no meio profissional é um pouco mais excepcional. E eu tinha vontade de estar com ela, tinha vontade de compartilhar, entender como é que ela funcionava, entender como é que surgia a ideia, como é que ela escrevia, como é que isso ganhava vida, como ela pensava numa instalação, como é que ela pensava num filme. E aí eu me tornei a produtora dela, eu era talvez uma boa assistente. E aí eu fiz toda a gestão da empresa, das produções dela, a partir mais ou menos de 2007, 2008. E também duas grandes construções técnicas que foram financiadas. A restauração e a digitalização desses filmes e também as do Jacques Demy. Nós somos uma equipe bem pequena, nós somos 3 pessoas na empresa. Então é uma empresa bem familiar. Eu e meu irmão tomamos todas as decisões importantes do ponto de vista financeiro, mas no cotidiano sou eu que administro essa empresa de fato. Eu aprendi muito também. Eu estou feliz de ter feito essa escolha. Foi uma escolha um pouco inconsciente, na verdade. Mas eu
tenho muito orgulho do filme que eu comecei, que se chama Visage Village, onde eu sugeri para a Agnès de encontrar a JF, que é uma fotógrafa, e eu tive a ideia desse encontro. E para mim esse filme era importante, era um fotógrafo, JR, corrigindo, porque era um encontro de duas gerações falando uma mesma linguagem artística, compartilhando um gesto artístico. E eu também pensei que a Agnès, com esse filme, se manteve mentalmente muito jovem, fazendo esse filme com um homem 37 anos mais novo que ela. Bem, estou aqui ainda sob efeito dos filmes. Rosalie, eu gostaria que você pudesse comentar, nas conversas que você teve com a Agnès, sobre essa ruptura que ela faz com um certo cinema, como a gente conhece, né? Talvez lá em 65, com Saint-Ouen nem Loire, que tem uns filmes com atores, no sentido mais estrito do cinema, e depois passa a fazer filmes instalação, filmes, né? Filmes ensaios, a ponto de, na Bienal, se não me engano, de Veneza, ela faz uma instalação a partir das sobras do Le Bonheur, que ela diz que tinha sido um fracasso, modestamente, tinha sido um fracasso. Então, mas ela brinca, né, com o humor dela, que ela diz no filme, no Praias de Agnès, que ela criou uma casa de luz, com os fotogramas, que ela constrói paredes de luz. Essa mudança dela tem a ver com esse espírito livre de romper com essa ideia de formatos mais clássicos, que é o cinema, e ela passa a ser uma artista multiartista, que não tem onde caiba uma forma definida de cinema, ou ela teve um desencanto com um certo cinema dos anos 80 em diante, né? Que o Saint-Ouen nem Loire é de 85, se não me engano, né? Queria que você comentasse, ela falava um pouco dessa mudança, quando ela incorpora o digital como instrumento para fazer filmes que filmam a própria pele, o próprio corpo. Obrigado. Bom, eu vou resumir um pouco. Em 89, a gente viajou para o Japão. Éramos meu irmão, minha mãe e eu. Ela comprou a primeira câmera digital dela. E aí, quando ela voltou para Paris, ela percebeu que o digital permitiria que ela fosse mais livre, porque precisava menos de uma grande equipe. E aí ela começou a pensar sobre como ela poderia filmar de modo mais livre. Foi assim que ela fez Le Glaneur et la Glaneuse nos anos 2000. Depois, em 2003, tem uma exposição para a seção de Veneza, chamada Utopia Station. Ela criou uma instalação com 3 telas sincronizadas, com imagens que ela tinha feito para esse filme, Os Catadores e eu, Le Glaneur et la Glaneuse, mais as imagens que ela tinha feito para a instalação e 3 telas com batatas por terra, uma espécie de instalação relacionada aos legumes, né? A batata, como ela dizia, que é o legume mais modesto que existe. Isso abriu para ela a possibilidade e, sobretudo, a liberdade de poder se reinventar um pouco, junto com o digital, inclusive, porque tinha o digital e as instalações. Então, em 2006, na Fundação Cartier para a Arte Contemporânea, ela fez uma exposição de diferentes obras de instalação, principalmente uma muito bonita, que se chama Le Voile de Noirmoutier, e uma grande cabana de 4 metros por 3,
com uma película de 35 milímetros do filme Les Créatures, As Criaturas. Ela dizia que uma casa construída assim, com as películas, é uma casa de cinema. Ela dizia, é onde eu me sinto em casa. E foi o início um pouco de uma terceira vida, né? Se a gente pensar de uma vida de fotógrafa, uma de cineasta e uma terceira ligada à arte contemporânea. Ela tentou construir junto as imagens dos filmes que ela acabou reinventando. Nessa exposição, vocês têm duas instalações. A primeira, Instant Arrêté, instante de pausa, onde ela vai voltar a buscar as imagens no filme Saint-Ouen-Loire, sem era nem beira, em português, e depois a imagem que ela retoma das 24 imagens que formam um segundo e o tratamento gráfico que se aproxima da pintura. Então, sim, tem essa liberdade do digital que deu para ela a possibilidade de fazer documentários. Acho que ela ficou com menos vontade de fazer ficção. Talvez porque o investimento também de um filme de ficção em relação ao que ele quer dizer, um investimento para promover um filme como esse também a interessava menos do que a pesquisa e o documentário. Então, a partir de 99, a parte um pequeno documentário de ficção, ela só fez documentários. Aproveitando o gancho dos filmes mencionados, a gente também vai ter uma publicação que é o catálogo da exposição, que deve sair nas próximas 2 semanas, confere. E a gente tem algumas pessoas convidadas a escreverem textos e reflexões a partir das obras de Vardar, e também na revista de cinema. Alguns desses textos vão estar na revista, outros novos. E também, dentro desse universo, a ideia de buscar, tanto quanto Vardar tinha diversos olhares sobre diferentes comunidades, populações, histórias e culturas, a ideia é também trazer olhares já, pesquisadores já muito conhecedores da obra de Vardar, mas também um convite a cineastas, realizadores e pensadores sobre suas novas impressões, suas reflexões a partir da filmografia, da fotografia de Vardar. Então, a gente segue para a próxima pergunta. Vamos fazer o seguinte, a gente está ficando sem tempo. Vamos fazer uma rodada de 3, e aí a gente volta para a Rosalie. Elas duas aqui, a de preto e de branco, e a primeira fileira ali do segundo bloco, por favor. Oi, primeiro, uma honra para mim estar aqui. E eu queria saber de você, Rosalie, a gente sabe que a Nouvelle Vague era um grupinho bem masculino. Eu queria saber mais assim como que era a relação da Vardar com eles. Elle n'en avait pas vraiment. Bom, o grupo da Nouvelle Vague, ou que se chamava de grupo da Nouvelle Vague, eram mais críticos de cinema. E todos queriam ser diretores. Tinha o François Truffaut, o Croisier, o Rivette, o Godard. Então, de fato, era um grupo bem masculino. E a Agnès fez o seu primeiro filme em 54, ou seja, bem antes desse grupo. Quando o filme foi lançado, em 54, A Ponta Curta foi um desastre total. E no Cahiers du Cinéma, o Truffaut tinha feito uma crítica negativa do filme. Alguns anos depois, ele mandou uma carta de desculpas para ela. Hoje, a história do cinema é revista um pouco, e os historiadores estimam que o primeiro filme que cria, de fato, uma ruptura e que entra na Nouvelle Vague é justamente La Pointe Courte, A Ponta Curta, em 54. Então, ela era muito amiga
dos críticos do Cahiers du Cinéma, sobretudo de Godard e Prévert e Croisier aussi. E nesse grupo ela encontrou o Jacques Demy. Mas ela não era amiga deles, de fato. Ela estava mais num outro grupo de amigos, que era Chris Marker, Alain Resnais, Ian Kleins. Ela era mais politizada à esquerda do que o grupo do Cahiers du Cinéma. Enquanto o microfone chega para a próxima pergunta, as pessoas que escreveram sobre Varda, entre elas a gente tem Lincoln Pericles, Joyce Prado, Carol Almeida, Marta Mateus, entre vários outros. Olá, meu nome é Ananda. Eu queria saber se na seleção dos arquivos foi considerada trazer as imagens da viagem da Agnes com o Jacques Demy aqui no Brasil. Porque eu confesso que eu estava um pouco curiosa para ver as fotos dela em Ouro Preto. E aí eu queria saber se foi considerado assim, alguma seleção dessas fotos. Ah, oui. Oui, mais on les a pas exposées. Sim, mas a gente não expôs essas fotos porque as fotos desta exposição foram feitas pela Inés Varda. Então, as fotos sobre ela não tinham lugar nessa exposição. Mas talvez a gente possa pensar numa outra exposição aqui no Brasil. Mas esse catálogo vai ser incrível. E eu agradeço muito a toda a equipe aqui do IMS, que nos acolheu de uma forma rara e incrível. Foi uma incrível aventura colocar, dar luz às questões da Varda. Muitas das fotos que vocês vão ver lá em cima nunca foram mostradas. E para mim é muito emocionante ver essas fotos, vê-las penduradas nas paredes, emolduradas, o catálogo também com toda essa retrospectiva. É muito bom para a obra dela isso. E é muito bom também para todo o trabalho que a gente faz dentro dessa nossa empresa familiar a respeito da educação à imagem. É algo que eu faço com muito prazer. Eu sou muito sincera dizendo isso, porque há uns 20, 25 anos, se alguém me dissesse que isso seria o meu trabalho, eu diria que não, que eu ia continuar sendo figurinista. Mas, no fim das contas, eu deixei os figurinos de um pouco de lado e agora tenho na minha frente Agnès e Jacques. Microfone, João. Aqui, ó, pega esse aqui, Renata. Espera aí, João, vou chegar até você. Desculpem, só para responder pela curadoria, eu e a Ohana, nós até ao último minuto estivemos a pensar se apresentávamos na exposição imagens do Brasil, quando já tínhamos a exposição toda organizada, pronta e etc. As imagens da Agnès que nós encontramos no Brasil e que a Rosalie teve a generosidade de compartilhar connosco, são imagens de uma pessoa que veio ao Brasil, se fotografa em Copacabana. São imagens de turistas, assim um pouco, e nós achávamos um pouco injusto para uma mulher que tanto pensou a imagem, trazer essas imagens só por serem imagens dela no Brasil. Achámos que isso não era motivo suficiente. Desculpem-me, brasileiras, brasileiros, mas achávamos que isso não era suficiente para uma mulher que tanto pensou cada imagem, tanto soube montar cada imagem. E por isso não trouxemos essas imagens, que seriam uma curiosidade, sem dúvida. Posso-vos contar que a Agnès viu as esculturas do Aleijadinho, há algumas fotografias dela no meio das esculturas do Aleijadinho. Mas não são fotografias feitas por ela. Muito mais bonito é um texto de Beatriz Furtado, que foi uma das pessoas que trouxe a Agnès ao Brasil em Fortaleza e que tem um testemunho lindo, lindo, que vai ser publicado no catálogo.
E linda também é a recepção brasileira de pessoas como o Lincoln Péricles, que diz que se sentiu unido ao cinema da Agnès a partir da fome e a partir de tanta exclusão que ele encontra num filme como Os Catadores de Eu. E dessa rebeldia contumaz e firme da Mona, a jovem que aparece nos Renegados. Que a Agnès tenha esse efeito num jovem diretor de cinema que começa a pensar cinema no Capão Redondo, em São Paulo, é muito, muito bonito. Isso vai estar no catálogo. Obrigada, João. Chegamos ao... Ok, você já está com o microfone, mas eu vou pedir para que você seja breve, que a gente já está estourando o tempo. Oi, Rosalie, prazer em te conhecer. Eu queria saber para você... eu ia falar um pouco mais, mas, enfim, eu vou ser mais direta, né, pelo tempo. Eu queria saber o que, para você, existe de mais especial no cinema da Agnès. O que existe de mais especial em singular no cinema da Agnès? Nossa, mas é uma pergunta difícil essa. Eu não sou uma crítica de cinema, nem uma historiadora do cinema. Meu papel é passar alguma coisa adiante. Meu papel é dar a vocês a curiosidade de ver os filmes, ler as entrevistas dela, ver as exposições. Mas falar do cinema dela não é o meu papel. Eu acho que é importante saber o limite do que eu preciso fazer e do que eu devo fazer. Eu sou mais uma guardiã, senão eu seria uma guardiã do tempo, e não é o meu papel, eu não quero fazer isso. Bom, não tem muitos livros em português sobre a Agnès, mas vai ter o catálogo, que vai ser incrível. E também existem muitas publicações em inglês e em francês, é claro. E muito obrigada também pela tradução. Eu não estou vendo eles ali em cima, mas muito obrigada. Eu queria dizer uma outra coisa também. Eu estou muito emocionada de perceber o esforço feito por esta instituição aqui a respeito da acessibilidade, a respeito das deficiências. É uma coisa formidável. É a primeira vez na minha vida que eu vejo um esforço de verdade sendo feito para compartilharmos isso. Eu queria destacar isso porque nas projeções existe alguém também com Libras e isso me deixou muito emocionada. Estou muito feliz de ter vindo também. Bom, gostaria de te agradecer, Rosalie, imensamente por todas as trocas, pela generosidade. Agradecer ao João Fernandes e ao Hannah Santos também pelas trocas, pelo compartilhamento, da construção desse projeto juntos, em diálogo. As equipes do IMS que colaboram para que essa programação chegue até o público e aos nossos parceiros, o Cine Itamaraty, o Filmes do Estação e a MK2. Acessem o site, peguem a revista de programação, adquiram o catálogo, venham à exposição e assistam aos filmes de Agnès Varda daqui até abril. Obrigada e bom domingo.